Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 24 de junho de 2016. A principal notícia e mais periclitante de todas é que o Reino Unido saiu da União Europeia por votação, por referendo. Então hoje é um assunto internacional. Reino Unido decide pela saída da União Europeia. E o que acontece agora? Reino Unido decide deixar a União Europeia em referendo. Primeiro-ministro David Cameron renunciará em outubro. As consequências disso para o Brasil. Bom, nós temos imigrantes lá, estudantes, pessoas que saíram daqui e foram para lá. E foram trabalhar lá, algumas dessas pessoas. Na Europa está acontecendo um movimento nacionalista. Vocês devem lembrar que no período nazista, o discurso de Adolf Hitler era do Partido Socialista, no caso, né? Social nacionalista, né? Por isso nazismo, o apelido nazismo era de socialismo e nacionalismo. Então aquela história de dizer que era de direita é balela, né? Era exatamente um partido que tinha linha trabalhista, no caso, mesma coisa que, por exemplo, o PT e o PDT hoje em dia, né? A linha era nacionalista, socialismo e trabalhismo. Era essa linha de projeto deles lá. Então era considerada esquerda, né? E aqui a gente tem as nossas vertentes nessa linha de raciocínio também. Mas o que aconteceu lá na Inglaterra e no Reino Unido agora? Eles fizeram uma campanha para tentar manter o projeto de globalização. Né? Olha, vamos manter a União Europeia, vamos manter a globalização, porque nós somos mais fortes unidos. Ponto. E a globalização vai ampliar mercados, dar melhores condições de negociação com outras nações, e a gente vai ter um crescimento maior através do processo de globalização. Lá não tem a questão dos BRICS, tá? Ou qualquer outro grupo que venha a tomar lugar dos BRICS. Inclusive vocês devem ter percebido que a ideia dos BRICS, BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E houve modificações nesse grupo, nesse sentido. E ainda assim, depois que acabou, durante o período que está sendo discutido a questão do impeachment de Dilma Rousseff, vocês percebem que deu uma parada no discurso de BRICS. Por quê? Porque o bloco econômico BRICS não é de fato um bloco econômico, é um bloco político, ideológico. Como o bloco econômico ele é muito fraco. O mercado dos BRICS é um mercado onde não existe poder de compra real desses países. Eles são países emergentes, em crescimento, e eles não estão com estabilidade nas suas economias. Então eles estão fragilizados devido à questão do baixo poder de compra dos seus habitantes. Diante dessa realidade, não há uma grande vantagem de se trabalhar em questão dos BRICS. Isso para o Brasil. Um investimento maior deveria ser com mercados já fortalecidos, como a União Europeia e os Estados Unidos, para alavancar a economia interna do Brasil. Este seria o projeto, ou seja, trabalhar com economias mais fortes para desenvolvimento da nossa economia interna. Basicamente é isso que deveria ser feito. E não estava sendo feito por uma questão ideológica, né? E o que acontece agora com a saída de um dos mais proeminentes mercados
União Europeia, que é o mercado inglês. Os ingleses, eles trabalharam exatamente a questão da dúvida entre, e tu vê, foi bem apertadinha a votação. A votação foi de 51,9 a 48,1. Foi um empate técnico. Mas, mesmo assim, contou com todas com a votação não só da Inglaterra, mas também todos os países que fazem parte do Reino Unido, né? E isso vai acontecer daqui 2 anos, segundo as leis que foram desenvolvidas, os acordos que foram desenvolvidos, vai acontecer daqui 2 anos. Em outubro, David Cameron, que é o primeiro-ministro inglês, vai renunciar, e provavelmente um dos líderes do Reino Unido que organizou a campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia assuma o lugar dele. Isso modifica a política internacional da Inglaterra e prepara a Inglaterra para essa mudança necessária. Ele, como foi um dos defensores da permanência do Reino Unido na União Europeia, ele não se considera apto de ficar no cargo como primeiro-ministro, fazendo uma transição que ele não é favorável. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir mão da posição de primeiro-ministro dele, né, para que outro tome o lugar e que faça exatamente essa transição de acordo como foi acordado pelo referendo popular. Ele teve uma derrota pessoal, né, e agora ele vai sair, vai se afastar nesse sentido. O que acontece com relação aos imigrantes, às pessoas que vão trabalhar, assim, exatamente por conta da rejeição do povo inglês, dos povos do Reino Unido, contra a invasão estrangeira, no caso, a questão dos imigrantes que estão acontecendo pelo Estado Islâmico, todo aquele grupo que vem causando caos em toda a Europa, né? que eles vêm saindo lá do Oriente e vão para o Ocidente e causam um desemprego, causam inclusive ameaça de terrorismo. Então esse risco que está acontecendo mais fortemente hoje na Europa, principalmente em países desenvolvidos, e esses povos que estão saindo, fugindo lá de guerras no Oriente, e em alguns casos trazem com eles marginais disfarçados de refugiados, e colocam cada vez mais a Inglaterra e o Reino Unido em risco por conta de ataques em metrôs, em locais públicos, né, assim. Eles estão querendo exatamente endurecer as leis internas de proteção nacional para assegurar que não haja mais esse tipo de atentado, esse tipo de violência por lá. Então, filosofias muito próximas do nazismo estão voltando não só no Reino Unido, mas em toda a Europa. O nacional, né, voltado ao nacional, voltado à discriminação, à xenofobia, voltado à questão de proteção do direito do trabalho. Tudo isso foram propostas do nazismo. Só que neste caso especificamente, o que aconteceu? A esquerda queria exatamente que houvesse uma questão mais voltada a um projeto de globalização, encampando a globalização, inverteu os valores para poder dominar mais facilmente o processo internacional. Em vez de ser globalização do ponto de vista liberal, de liberdade de comércio, expressão e pensamento e uma série de coisas, a globalização vem sendo utilizada como ferramenta, e é o que aconteceu com os BRICS aqui no Brasil, ferramenta de controle de massa. Então o que acontece com uma situação dessas?
Quando tu utiliza a globalização como uma ferramenta de domínio, e isso é uma coisa que não pôde ser impedida em algumas instâncias, o caso, por exemplo, da criação de um bloco secundário de economia, que é o caso dos BRICS, que é um bloco ideológico e que poderia assumir em dados momentos em países com ideologia diversa, e colocaria todo o planeta em risco nesse aspecto. A união do planeta, que poderia ser 5 línguas, 5 moedas, 5 continentes. Esta filosofia, esse princípio, ele foi desqualificado no momento que se percebeu de que existia aquilo que alguns conhecem por nova ordem mundial, né, que é um projeto que está, na verdade, desqualificando a questão da globalização e ideologizando a globalização. A globalização é originalmente um projeto liberal, um projeto de liberdade de expressão, liberdade de comercialização, liberdade de mercado, um projeto com vistas à liberdade maior e para ampliação de mercados e união, aproximação de todas as crenças, de todas as raças, união do mundo, união do planeta. Esse era o projeto original, essa era a proposta original. Mas, infelizmente, não tem só gente boa nesse planeta, não só gente boa no mundo. Tem, apesar das boas ideias, das coisas que podem acontecer para o bem, muita gente utiliza aquilo não só para enriquecimento, mas também para empobrecimento, né? Onde as pessoas fazem isso em detrimento de alguma outra coisa. Usam uma pessoa ou uma outra estrutura como escada para poder, independente de se vão prejudicar alguém ou alguma coisa. Sem limites, sem controle nesse sentido. Então é natural que haja um processo de reversão nessa insegurança, nessa sensação de insegurança. Hoje, quem propõe e aí por isso que vem a questão da inversão de chamar o nazismo de algo de direita, porque o discurso hoje de nacionalismo, o discurso hoje de proteção do trabalho, o discurso hoje de garantias e seguranças, e que acaba criando um pouco de xenofobia, inclusive, por um processo mais radical. Isso não acontece só aqui no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, é um reflexo mundial. Por quê? Porque aí a esquerda acusa a direita de estar fazendo nazismo pelo fato de estar agindo dessa maneira, né? E o que acontece na verdade? Eles fizeram discursos antes do nacionalsocialismo, né? E agora está sendo adotado pela direita lá na Inglaterra e em vários lugares do mundo, exatamente para proteção, para impedir invasão estrangeira, impedir o terrorismo, impedir que as empresas nacionais não tenham condições de crescimento interno por conta de uma concorrência desleal estrangeira, onde os produtos estrangeiros acabam sendo chegando mais fácil e mais rápido à mesa dos povos, sem que haja uma condição de competição leal, né, onde alguns produtos estrangeiros chegam com maior facilidade e menor preço, né, à mesa dos seus consumidores. E esse menor preço é porque não existem, não tem como fazer protecionismo dentro daqueles ambientes, né, internos daqueles países, assegurando que um produto estrangeiro tem a mesma arrecadação de impostos do que um produto interno. O produto interno, às vezes, para ser produzido, tem que pagar os funcionários, as leis trabalhistas aqui no Brasil, por exemplo, elas dificultam bastante a concorrência de mercado nesse aspecto. Então tudo isso, no momento que tu tem que pagar FGTS, uma série de coisas, as leis trabalhistas aqui são muito fortes, e isso torna o produto brasileiro final, e os impostos aqui são muito altos. Nós trabalhamos praticamente 4 meses do ano só para pagar impostos, né? E isso acaba fazendo que os produtos brasileiros, a indústria brasileira, gere pouco emprego. E se gerar pouco emprego, gera pouco capital. Se gerar pouco capital, gera pouco mercado.
Então, quanto mais protecionismo nós temos, a esse tipo de leis, essas leis desleais, acabam fazendo com que a gente não tenha mercado internacional. E aí não há concorrência. E se não há concorrência, a globalização acaba, de alguma maneira, prejudicando os nossos empresários, e por isso houve durante um período dos 13 anos do governo do PT, aquela aproximação dos empresários brasileiros, né, com o PT, porque eles queriam queriam que o PT aliviasse um pouco as leis trabalhistas para facilitar a concorrência de mercado e melhorasse a questão da globalização. O que o PT fez em vez disso? Criou os BRICS, que era uma ideologização dos mercados, né? Desculpa a trava de língua, e eles fizeram dessa maneira, enganaram o povo, enganaram os empresários. Foi isso que aconteceu aqui com o PT. E na Europa, lá na Inglaterra, eles estão tentando proteger os países, né? Por isso a divergência é tão parelha nesse sentido, né? Eles estão tentando proteger os países exatamente do terrorismo, da invasão de mercado e gerar condições para que não haja o que está acontecendo aqui no Brasil, que é o fechamento de empresas e o cancelamento de empregos, para a proteção dos empregos, para a proteção dos mercados e para a segurança daqueles países. Eles estão tentando fazer isso, e isso quem está fazendo é a direita. Aí a esquerda, que organizou o nazismo na Europa, hoje acusa a direita, com uma inversão de valores, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, de ser nazista. E por isso, então, você ouve, muitas vezes, o pessoal da esquerda aqui gritar que quem pratica uma ação de direita um pouco mais radical, um pouco mais intensa, pedindo nacionalismo, levantando a bandeira nacionalista, isso não é uma coisa típica do Brasil, isso está acontecendo hoje como um fator mundial. Também com esse discurso que nós somos fascistas, nazistas. Na verdade, os movimentos fascistas e nazistas foram trabalhistas, socialistas e de esquerda. E eles estão invertendo esse discurso exatamente porque está havendo uma contrapartida hoje, uma reação hoje para a proteção nacional dos direitos do trabalho, dos direitos da liberdade de mercado interna e para o fortalecimento das nações, né, fortalecimento do discurso das nações. Nos próximos anos, há uma tendência de que isso aconteça em vários países do mundo. Nos próximos anos, há uma tendência que os mercados globais sejam reavaliados em seus valores e seus princípios. Muita coisa deve mudar nos próximos anos. E provavelmente o afastamento de grandes nações e grandes grupos do mercado vão fragilizar bastante a economia do mercado global. Por que isso está acontecendo? Porque a globalização não está sabendo cuidar, preservar as nações, em detrimento dessa falta de segurança que as nações estão percebendo. Elas não estão considerando como válida a questão da globalização e dos blocos econômicos mundiais. Haveria necessidade de uma condução mais à direita em todo o planeta. Porque durante muito tempo a esquerda e a direita conseguiram conviver harmonicamente. Mas no momento que a esquerda tomou grande posse dos mercados europeus, mercados norte-americanos, americanos, de todos os três continentes da América, né, o mercado asiático. Então o que aconteceu? Se percebeu que a gente não teve condição de fazer, através dessa relação mais de protecionismo, não teve condições de fazer uma globalização eficiente e eficaz. O projeto de globalização está comprometido nesse processo, está nesse período.
e há necessidade de revisão de toda a questão de globalização. O reflexo disso é a saída de países desenvolvidos da União Europeia. A gravidade é essa. Para estrangeiros nesses países vai ficar um pouco mais difícil a entrada, né? A ação imediata é a desvalorização da moeda deles, né? Porque eles se afastando da União Europeia, imediatamente a moeda deles é desvalorizada. E só o fato deles terem determinado que querem sair da União Europeia, isso não vai esperar até os 2 anos acontecerem, eles já tomaram a decisão e a postura vai acontecer gradativamente durante 2 anos, mas o reflexo econômico da Bolsa de Valores foi de um dia apenas. Ele já teve uma grande queda, vai ter outras grandes quedas, a moeda deles vai desvalorizar ao ponto de que vai ser um mau negócio nesse primeiro momento para eles essa situação. Independente disso, independente de andar a passos largos essa situação, durante esse período eles vão sentir o reflexo interno no país desse afastamento imediato dessa relação. A Europa tenderá a pressionar o Reino Unido, né, sobre a desvalorização de moeda. Os imigrantes que lá estão tendem a gradativamente procurar um outro país da Europa para poder ir, fazer parte da União, permanecer na União Europeia, né, e com isso ampliar os mercados internos, mas vai haver um processo de transição que não vai ser fácil e não duvido que não seja doloroso, até pelo contrário, eu acredito que será bem penoso, bem doloroso para o povo da Grã-Bretanha e do Reino Unido. Tem uma situação que é consequência disso. Escócia pode ter novo referendo pela independência, diz Premier escocesa. Nicola Sturgeon. Referendo sobre a independência agora é muito provável, diz ela. Existe também o País Basco, né? A língua basca, né? Que nunca se considerou lá na Espanha como, for dizer assim, você é espanhol? Não, eu sou basco, dentro da Espanha. E é uma tendência a acontecer isso não só lá na Europa, como aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Meu TCC, meu trabalho de conclusão foram sobre as emancipações da década de 90 do estado do Rio Grande do Sul. Emancipações municipais, onde um município se desmembrava de outro. Houve 2 levas que aconteceram na década de 90 no nosso estado. Isso aconteceu em todo o país, a legislação da época do período permitiu esse tipo de situação. E hoje, numa revisão de Pacto Federativo Nacional, a partir de uma reforma política nacional aqui no Brasil, haveria necessidade de uma revisão do Pacto Federativo sobre a questão econômica, onde o nosso país, em vez de ser a federação que se transformasse numa confederação de estados, como acontece nos Estados Unidos, com maior independência dos municípios, dos estados e da economia, e inversão de valores dos impostos, onde hoje nós pagamos, como eu disse há pouco, 4 meses de impostos e vários impostos, pagaríamos um imposto único estadual e talvez um imposto único municipal, no caso máximo de 2 impostos, né, ou um imposto só a partir da base, a partir da origem, a partir do município, que alimentaria em uma determinada proporção o Estado e outra determinada proporção a federação, né, de um país continental. Isso reduziria consideravelmente o nível de impostos e geraria empregos, geraria mercado, tocaria o país muito mais à frente. É um projeto liberal, né? É um projeto que para poder chegar a acontecer, seria necessário uma guinada do Brasil à direita, né? Esse tipo de situação
não é defendida por partidos de esquerda. Então não adianta nem pensar que eles não vão discutir isso, né? Mas o que acontece com a Escócia nesse momento? Ela quer exatamente a discussão do que o País Basco também quer, né? Que é o Grupo Basco também quer, que é um projeto de separatismo, né? Ela quer se afastar do Reino Unido, e os bascos querem se afastar da Espanha. Esse separatismo, aqui no Rio Grande do Sul tem um grupo separatista também que está querendo fazer essa divisão, né? Ele quer se separar do Brasil, quer se afastar do Brasil. Politicamente é viável separar só o Rio Grande do Sul, ou separar todos os estados entre si, ou separar a região sul do Brasil, politicamente é viável. E constitucionalmente não é, isso é considerado crime. Teria que fazer um referendo nacional para definir isso. Um referendo não do Rio Grande do Sul, nacional, para que permitisse esse tipo de coisa. Claro que o Rio Grande do Sul iria perder nesse tipo de referendo, né? O afastamento do Rio Grande do Sul do Brasil deveria ser permitido a discussão disso dentro do Congresso Nacional. E hoje é considerado inconstitucional, né? Então qualquer discussão interna a respeito disso é considerada ilegal, não é permitido. Tá? Além desse fator, né, o conflito de interesses faria com que não existe uma segurança, não existe uma garantia hoje de que o Rio Grande do Sul não permaneceria voltado à esquerda, e que grupos integrantes do PT fundassem um outro partido e tomasse conta da região toda, da mesma maneira que aconteceu com o Brasil. Então, por exemplo, o PT do Rio Grande do Sul é muito forte, é bastante forte. Tem aqui personagens como Olívio Dutra, como Tarso Genro, como Raul Ponte, o próprio Fortunati já foi do PT, agora do PDT, que é aliado do PT, Luciana Genro, né, Manuela Dávila do PCdoB, né, então são Raul Carrion do PCdoB, são pessoas que são lideranças da esquerda, e que a esquerda aqui é muito forte. Então, dizer que a gente vai fazer o separatismo e essas pessoas permanecerem aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, ou na região sul, não modifica em nada. E, por exemplo, Paraná, o Rio Grande do Sul discute a questão de se afastar do Brasil, levar o estado do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, todos eles juntos. A República do Paraná, como é chamada pela esquerda hoje, né, é que organiza a questão do combate à corrupção nacional. Vocês acham que o Brasil iria querer que o Paraná se afastasse do Brasil no momento que o Paraná está corrigindo os erros do Brasil, através do Ministério Público, das ações do Lava Jato com relação ao Sérgio Moro? Não ia querer. Então, hoje, essa realidade do desmembramento da região sul ou do Rio Grande do Sul do Brasil é pura fantasia, não tem como acontecer. O que pode legitimamente acontecer seria exatamente o que daria certo aqui no continente brasileiro, né? Daria certo, seria uma reforma política onde nós transformaríamos, em vez de federação, o nosso país em uma confederação de estados com maior autonomia dos estados e dos municípios. Isso, com uma reforma política, pode ser feito, né? Isso dá para ser feito, isso tem condições de ser feito. No caso da Escócia, o que eles estão querendo fazer é exatamente se afastar do Reino Unido, porque eles não estão percebendo nenhuma vantagem em permanecer no Reino Unido. Do ponto de vista eles querem uma independência. Querem se tornar um Estado-nação. Eles buscam um Estado-nação, né, para ganhar autonomia econômica e política, para ter suas próprias leis, os seus próprios hábitos, seus próprios costumes preservados, valorizados. De maneira que a economia deles hoje, o respeito deles hoje, por mais que as leis sejam alteradas, não são consideradas como interessantes ou válidas
ao ponto deles quererem permanecer na globalização e no mercado que hoje acontece. Mesmo com o referendo, né, o que aconteceu? Eles ainda assim eles acham que deve se separar, né? Então talvez queiram fazer exatamente uma discussão onde eles possam discutir se eles querem ou não participar do processo de globalização, afastado do processo do Reino Unido. Digamos que o Reino Unido agora decidiu ficar fora da União Europeia, sair da União Europeia no caso, e a Escócia de repente queira voltar à União Europeia independente do Reino Unido, se afastando do Reino Unido e voltar para a União Europeia. É uma opção que eles podem fazer nesse sentido. Todos esses países que vão sair da União Europeia ou que vão sair de blocos econômicos mundiais, a intenção deles agora vai ser se fortalecer sua base interna, fortalecer sua moeda e sua economia. Eles fizeram durante muitos anos exatamente o contrário. Eles fizeram exatamente aquilo que era para ser feito para poder unir todo o planeta. Só que essa união do planeta veio em detrimento de prejuízos nacionais. E essas liberdades que eles foram buscar para ampliação de mercado acabaram tirando liberdades individuais e coletivas nas suas micro-regiões. Então alguma coisa deu errado no processo. Esse processo de mercado global acabou de alguma maneira mostrando que nem toda união é útil e importante ou necessária. E que algumas coisas devem ser revistas como na busca de uma qualidade total desse processo. Então, lições foram tiradas durante tudo isso. Mas quais lições foram aprendidas? Quais não foram aprendidas? E o que se pode ganhar com tudo isso ou perder com tudo isso? Uma parada, uma freada, um stand-by, onde a gente vai chegar a um consenso mais cedo ou mais tarde, de que algumas coisas não foram feitas para acontecer daquele modo, e que algumas proteções, alguma coisa deve ser criada para preservar o indivíduo, o ser humano, a família, as estruturas, a sociedade como um todo. E que esses métodos que estão aí sendo utilizados talvez não sejam os melhores a serem adotados, por conta de algumas falhas humanas e sociais. É isso que está acontecendo hoje na Europa. E não é só na Europa. E não é só no Brasil. É no mundo inteiro. Eu estou mostrando para vocês através deste vídeo, desculpa por ter sido um pouco mais longo, mas exatamente para mostrar para vocês que essa história do Foro de São Paulo, da globalização, de todos esses planos que podem servir para dominar o mundo, para controlar o mundo, né? Na verdade, tudo isso tem sua lógica, tem seu fundamento, tem seu porquê. Claro, muita coisa é teoria da conspiração, né? Mas a gente tem que saber distinguir o que é, o que não é real desse processo todo, né? Esse cenário que eu estou dando para vocês, ele é um cenário que assim, o mundo queria se unir, o mundo queria ter, e isso é um projeto que é discutido dentro das universidades, das academias, inclusive em ciências políticas. Eu estudei isso dentro da faculdade, onde havia um projeto de 5 continentes, 5 línguas, 5 moedas, para fazer uma relação internacional de desenvolvimento global. E vinha com a proposta de ampliação de mercado e condições para que todos nós tivéssemos uma melhor oportunidade de chance de mercado, onde qualquer ser humano tem condição de aprender 5 línguas e poder viajar pelo mundo inteiro. Qualquer ser humano teria condição de ter em um só cartão 5 moedas e poder comercializar com o mundo inteiro. E tu poderia se tornar um cidadão do mundo facilmente, viajando pelo país, pelo mundo, pelos continentes, com uma grande facilidade turística e social. Ou seja, o mundo se resolveria
com 5 línguas, 5 moedas e 5 continentes. Essa era a proposta original. E como foi ideologizado, partidarizado, como as pessoas abusaram disso e como as perdas individuais acabaram gerando perdas coletivas, a gente acabou perdendo, na verdade, o rumo da coisa. Os direitos humanos acabaram servindo para humanos não direitos, os direitos dos humanos, por exemplo. A desqualificação da sociedade, dos valores, dos princípios acabaram fazendo com que a gente perdesse também o rumo da situação. E é uma tendência natural que haja uma migração mais à proteção do que é local, regional, do nacionalismo, do regionalismo, e ao mesmo tempo do indivíduo, valorização do indivíduo. Vocês percebam, o projeto liberal ele nasceu para a liberdade individual, liberdade econômica. O projeto socialista também para a proteção do que é social e do que é de qualidade de vida, de situação de qualidade de vida. Todos os projetos de ideologia do mundo, eles nasceram para proteção, para qualificação, como proposta de ideologia ou de alguma coisa que protegesse o indivíduo e a sociedade. Só que em algum momento foi distorcido por semântica. Então, quando você cria alguma coisa no papel, está muito bom, está ótimo. Na prática, nem tudo que é feito no papel funciona. Na prática. E por mais que a gente tenha boas ideias, por mais que a gente estude, se a gente não tiver valores, não tiver princípios e não levar o sentimento das coisas a sério, por mais que haja um ideal, por exemplo, quando Einstein descobriu a questão da energia atômica, ele queria trazer energia para a humanidade. Ele queria fazer com que a humanidade tivesse uma fonte ilimitada de energia. E o que ele viu ser criado? A bomba atômica. Quando Santos Dumont criou o avião, ele queria fazer o homem voar. E ele viu o avião ser utilizado como arma de guerra. Essas coisas que são feitas para distorcer o que é criado pelo homem, é um problema teu. É um problema de cada um de nós, é um problema meu. Porque quando nós distorcemos as coisas, quando nós invertemos os valores, os princípios, acontece a separação dos povos. A separação dos povos. Os povos estão sendo separados porque as pessoas não confiam mais umas nas outras. Porque a separação hoje é para trazer segurança, é para trazer estabilidade. As pessoas estão instáveis, elas estão inseguras, elas estão com medo umas das outras. Os países hoje não confiam mais uns nos outros. As economias hoje estão instáveis por falta de confiança, falta de credibilidade. A falta de fé no ser humano no outro está fazendo esse tipo de coisa acontecer. E não é aqui no Brasil. E não é só na América Latina. Isso é no mundo inteiro. Isso é o princípio de algo maior, um princípio de uma pré-guerra mundial. As pessoas estão com medo umas das outras. O afastamento das nações mostra claramente que as nações não estão confiando umas nas outras. Separar para conquistar. Esse é um projeto para dividir os povos mundiais e enfraquecê-los, para depois conquistá-los. Esse é um projeto de pré-guerra. Na verdade, no momento que tu fragiliza as nações, tu obriga elas à nacionalização, ao fortalecimento interno. E tu deixa com que o projeto global se fortaleça. E assim a globalização tem menos força para competir diante de uma invasão estrangeira, de uma tomada de poder. Então, isso pode ser um projeto terrorista. E o Reino Unido pode ter entrado de gaiato nessa história.
o povo do Reino Unido pode ter sido induzido ao erro. Era necessário se permanecer forte. É necessário que a globalização tenha sua força para a proteção do planeta. Só que hoje o mecanismo da globalização está sendo colocado em xeque, em risco, diante do aparelhamento ideológico do processo de globalização. Então, para se preservar da própria globalização, estão vindo as nações, com risco para elas mesmas. A situação é dramática, é séria, e parte dos indivíduos europeus, dos indivíduos brasileiros, de todos os indivíduos. O que você tem a ver com a corrupção? É uma campanha oficial dos Ministérios Públicos dos Estados do Brasil. E é uma campanha que eu sempre faço. E esta campanha é uma campanha legítima, legal, uma campanha oficial dos Ministérios Públicos, e que fala exatamente o que eu quero sempre dizer para vocês aqui. Você tem muito a ver com a corrupção. Você precisa saber que o que você faz na frente do seu filho é exemplo para ele, do seu neto é exemplo para ele. O que nós estamos fazendo para tentar trazer qualidade total, qualidade real para os nossos filhos e netos, para ensiná-los a serem éticos, corretos, morais, pode fazer um futuro melhor, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. E essa lição precisa ser aprendida aqui por nós, e essa lição precisa ser aprendida pelo mundo inteiro. Nós precisamos ter ética, nós precisamos ter moral. Uma moral elevada, para criar uma ética elevada. O mundo precisa mudar, e ele começa por ti. Então faça a tua parte, eu estou tentando fazer a minha, mostrando isso para vocês. Divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, ajude o canal, colabore com o canal de alguma maneira, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Eu agradeço a todos a atenção dispensada. Muito obrigado.